Vamos lá, galera. Flamengo eliminado aí pelo Galo nos pênaltis, tá? O Flamengo fez até um bom primeiro tempo. Fez gostei do primeiro tempo do Flamengo. Poderia ter vencido por mais gols, mas infelizmente a vitória não veio. E nos pênaltis, com o pênalti errado aí do Samuel Lina, nova contratação, e do Wallace, o Flamengo tá eliminado pelo Galo aí nas penalidades, tá? Deixe seu like, comenta o que você achou da partida, se você curtiu ou não. Você acha que o Felipe Luiz errou também? Deixa nos comentários. Trouxe um pedacinho para vocês aqui da galera da ESPN aí, falando a respeito da partida do Flamengo e do Galo. Bora acompanhar. Toda essa carga dramática. De fato, foi assim, a gente viu os outros dois jogos entre as duas equipes, o primeiro da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro, jogos muito táticos e muito travados. O Galo conseguindo anular o Flamengo, e o Flamengo tentando, e o Galo com contra-ataque, ora aproveitando, ora não aproveitando. Hoje foi um jogo diferente. Foi um jogo em que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu jogar, e no segundo tempo o Galo se viu obrigado a jogar e foi pro jogo, né? O Galo poderia ter empatado o jogo nos 90 minutos e poderia ter resolvido o jogo no tempo normal, e seria algo justo pelo que foi o segundo tempo. Também. Mas não foi assim que a história escreveu, e de fato nos pênaltis era uma disputa, e a gente até conversava nos bastidores, na redação, no camarim, acompanhando, se preparando para o programa Vem dos Pênaltis, que era uma disputa de dois goleiros que são especialistas na missão de tapar penales, né, de defender pênaltis, o Agustinho Rossi e o Everson. Cada um pegou um. A questão é que o Flamengo errou dois, porque o Wallace bateu na lua, bateu mal. Logo o Wallace, que foi um personagem da polêmica do primeiro jogo. Mas a gente tem que falar da classificação do Galo, a gente tem que falar da figura do Everson, como ele constrói a sua história no Galo. Eu me lembro, eu estava na semifinal da Libertadores, eu estava em Buenos Aires para Galo e River, e depois que o Galo elimina o River, o dia seguinte tem uma coletiva do Vitor, diretor de futebol do Galo, né? CEO do futebol do Galo. E o Vitor fala que ele já... O Vitor, hein? São Vitor, né? Ao lado do Reinaldo e do Hulk, os três maiores da história do Galo. O Vitor falava que, olha, eu já coloco o Everson no patamar dos maiores goleiros do Galo, junto, assim, comigo, com o Tafarel, com o João Leite. O Galo tem 4 goleiros históricos: João Leite, Tafarel, o Vitor e o Everson, né? A gente não sabe o que vai ser a Copa do Brasil daqui por diante, mas hoje, mais uma vez, ele contribuiu numa disputa de pênalti, pegando e fazendo para colocar o Galo nas quartas de final com justiça. Um belíssimo confronto, taco a taco, muito pau a pau, e o detalhe definiu. O detalhe é o Everson e o Wallace que vai ter para fora. E eu quero ouvir você, André, porque vamos lá, a gente sempre que coloca o Flamengo em qualquer discussão, qualquer emparelhamento, a gente fala, não necessariamente ele vai ser tratado como favorito em qualquer confronto, mas, pelo menos em contexto sul-americano, ele não será colocado como azarão em nenhum. O tamanho do... Assim, é o que diz o Pac, a gente não sabe o que isso vai desencadear lá na frente. O Galo pode cair nas quartas, legal, sim, isso acontece. Mas hoje em dia alguém enfrentar o Flamengo e eliminar virou um feito, virou uma coisa grandiosa. Como é que você vê esse feito e o que ele pode gerar de desdobramento para o Atlético? Para o Atlético ou para o Flamengo? Não, para o Atlético. Foco na força da classificação do Atlético. Do ponto de vista do Atlético, é um resultado maravilhoso pensando no que tem acontecido internamente, né? Não faz muito tempo, 2 semanas, em que houve a questão... dos jogadores tomando atitudes, né, até ameaçando entrar na justiça contra o clube, gente que tomou essa providência, né, como o Rony, e depois voltou atrás, convencido que foi pelas pessoas que comandam o futebol do Atlético Mineiro. E aí teve aquele jogo estranhíssimo contra o Bucaramanga, na Copa Sul-Americana. O Atlético perdeu em casa, se classificou nos pênaltis, porque tinha ganhado fora. E... aparentemente, a situação do ponto de vista da entrega dos jogadores e da condição, né, psicológica deles para fazer o seu trabalho melhorou. E um resultado como esse prova que melhorou e avisa que vai melhorar, né? A tendência é essa, porque time por time o Flamengo é superior ao Atlético. E o resultado de vitória do Atlético Mineiro no Maracanã na abertura desse confronto foi um resultado que surpreendeu todo mundo, né? O Atlético e o Flamengo se classificar ficarem nesse confronto, são resultados totalmente normais. O Flamengo é um time melhor do que o Atlético Mineiro. Ele deveria ser considerado o favorito teórico. O futebol mostrou outra coisa. Depois de resultados iguais, disputa de pênaltis, as coisas são assim mesmo. Aí nós passamos a ver uma disputa entre cobradores e goleiros, e entre cobradores e seus nervos. E acontece, né?
de gente que é muitas vezes confiável para cobrar pênaltis e falhar na hora da decisão. Do ponto de vista do Atlético, além de uma classificação que vale muito em termos econômicos, e ninguém pode falar que o aspecto econômico não é importante no atual momento que o Atlético Mineiro vive, do ponto de vista do Flamengo, é sem dúvida o momento mais tenso do período do Felipe Luiz como treinador. Ele já vem sendo criticado pela forma como o Flamengo está atuando nesse momento. As coisas são muito rápidas, né? O dinamismo do futebol e tal. No Mundial, que não faz muito tempo, ele recebeu muitos elogios. Desde então, as críticas têm ganhado muito terreno, muito espaço, pelo fato do Flamengo só ter teoricamente um jeito de jogar, não conseguir confirmar vitórias que ele deveria ser capaz de alcançar. E agora essa eliminação é um baque na temporada, embora institucionalmente as declarações sejam no sentido de priorizar o Campeonato Brasileiro, claro, Copa Libertadores, mas uma eliminação assim cedo, né, relativamente cedo na Copa do Brasil, independentemente de ser para um grande do futebol brasileiro, é uma coisa que gera consequências, haverá repercussões, sem dúvida alguma. Pois é, daqui a pouco quero falar também sobre as escolhas dos batedores, inclusive o último batedor, que é o Wallace Ian. Valeria a pena mesmo colocar o garoto, o menino, para bater esse último pênalti? O Wallace Ian, que estava um segundo tempo nervoso, não jogou bem um segundo tempo, e vamos discutir sobre isso. Antes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, para falarmos um pouco mais da capacidade do Galo também de, mesmo com um gol na desvantagem, vendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, conseguir manter a calma e melhorar no segundo tempo. Bom, posse de bola, 47% a 53% para o Flamengo, finalizações de 18-17, finalizações no alvo 6-3, grandes chances 6-4 para o Flamengo, ações na área rival 25-29 e escanteios 3 para o Galo e 5 para o Flamengo. Ô Zupa, pode ser essa classificação em cima do Flamengo, da maneira como foi, ao lado da torcida, eles todos muito emocionados com tudo que aconteceu, os jogadores também sentindo essa energia, pode ser a virada de chave da temporada do Galo? Pode. A gente falou sobre isso ontem. Eu alertei aqui, não é nada sobre adivinhação, não, é só sobre como as coisas talvez aconteçam de uma forma repetida com alguns personagens. O Cuca trabalha no caos. E o Atlético viveu o caos há 2 semanas. O fundo do poço dos últimos anos na relação jogadores-instituição, depois torcida-jogadores. E hoje essa semana teve encontro, né? A torcida lá. É nesse ambiente mais caótico possível que o Cuca costuma encontrar o seu habitat mais confortável. E o Galo vai tomando corpo. Ainda que não vá jogando brilhantemente, mas é um time que, por exemplo, nesses jogos, ele está se defendendo muito melhor. Jogos contra o Flamengo, nos 3 jogos contra o Flamengo, o Galo se defendeu muito bem. Assim, esse time tem uma questão que me incomoda ainda, que é uma dificuldade, embora tenha bons jogadores no ataque, né? O Rony é bom jogador, o Scarpa é um bom meia, o Coelho é bom jogador, tem o Júnior Santos no banco e tal, mas de definir os lances. A organização ofensiva, ela pode até existir, mas a definição ela tem dependido quase que exclusivamente do Hulk. E isso é muito ruim, né? Então o Galo se defendeu muito bem nos 3 jogos contra o Flamengo, brigou, batalhou, competiu, mas definiu mal. Poderia ter definido no jogo do Campeonato Brasileiro, o Rony não aproveitou. No jogo da Copa do Brasil, o Coelho aproveitou. E hoje o time teve volume no segundo tempo, mas não encontrou a finalização clara, dependeu do Hulk o tempo inteiro. Mas pode ser virada de chave, porque o Cuca trabalha no caos. E foi a partir do caos que ele começou a fazer esse time crescer. Por quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas pode ser virada de chave? Pode. Ô, André, a gente começou o debate no enfoque, obviamente, do classificado, do vencedor, do feito do Galo, trazendo um pouco a discussão para o rubro-negro, para o lado rubro-negro. O Zupac fala, pode ser a virada de chave para o Galo? Pode. E o que pode ser a eliminação? Para o Flamengo. Você ser eliminado para o Atlético não é nenhum constrangimento, mas os últimos jogos do Flamengo não foram dos melhores. Isso. Primeiro tempo até ensaiou assim, um Flamengo mais vistoso ofensivamente, que a gente não vinha vendo as mudanças do Felipe Luiz e tudo mais. Mas cai, é eliminado e o peso disso daqui para frente. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser pressionado, vai ser criticado internamente. Aliás, não é de hoje, né? Pessoas
que fazem parte, digamos, da tomada de decisão, têm algumas ressalvas em relação à forma como o Felipe Luiz usa o elenco do Flamengo, uma certa reclamação em relação a um compromisso inabalável com determinados jogadores. Teve episódio do Pedro, né, que acabou respingando nele também, embora muita gente tenha achado que ele tomou a decisão correta, mesmo se comunicando da forma que fez. E aí, sim, as opiniões vão ser divididas como sempre. Mas o insucesso do time em campo, o Flamengo se enxergando o principal elenco do futebol sul-americano, de fato, teoricamente, isso corresponde à verdade. Um insucesso numa fase como essa de Copa do Brasil, contra quem for, vai gerar um ambiente de tensão, um clima ruim por algum tempo. Eu acho que seria uma insanidade absoluta se pensar em troca de comando, esse tipo de coisa. Mas, digamos que o Felipe, neste momento, não agrada a todos, né? E é uma situação que se reforça a partir de uma eliminação que não estava no roteiro. Assim, quando eu digo não estava no roteiro, o futebol não dá garantias a ninguém. O Atlético Mineiro é um time gigante no futebol brasileiro, mas, eu disse agora há pouco, o Flamengo é superior, tecnicamente, coletivamente, individualmente, tem mais jogadores decisivos, etc, etc. Então, as escolhas do Felipe hoje vão ser criticadas, porque muita gente comenta a partir do resultado, né? Está pouco se importando com o que acontece em campo. O Flamengo perdeu nos pênaltis, isso acontece, mas para uma equipe que se vê como candidata a tudo, é uma eliminação até certo ponto precoce e essas coisas não passam em branco. É verdade. Bom, deixa eu colocar também outra tela mostrando o Galo e o Flamengo em mata-matas na história. Olha aí, ao longo da história, tá? Então, desde que o mundo é mundo. No Brasileiro de 1980, na final, deu Fla, em 86... deu oitavas, o Galo, em 87, o semi, Flamengo, 2006, quartas, Flamengo, 2014, semi, Galo, em 2022, a final foi o Galo, aí Copa do Brasil de 2022, oitavas, o Flamengo, Copa do Brasil de 24, final, Flamengo, Copa do Brasil de 2025, nas oitavas agora, o Galo passando nos pênaltis. Tem uma boa notícia nessa Fala. tela aí. Nos jogos de Copa do Brasil, quem passou do confronto, o Flamengo-Galo, ergueu a taça. 2006 o Flamengo foi campeão, 2014 o Galo foi campeão, 2022 o Flamengo foi campeão. A estatística que eu acabei de passar, que ela é tão certa quanto a ciência, ela é bastante animadora. Então tá certo. Então o pessoal, é claro que já está pensando nisso, pelo menos os torcedores do Galo a partir deste momento. Gustavo Zupac, como você viu o Felipe Luiz, como bem falou o André Kfouri, ele vai ser pressionado, ele vai ser muito questionado na entrevista coletiva nos próximos dias. Mas como você viu o time que ele montou hoje para enfrentar o Galo, oitavas de final, com a desvantagem jogando fora de casa? Eu estou curioso para ouvir a explicação do Felipe, se a escolha por deixar o Arrascaeta e o Samuel Lino no banco foi por controle de carga. O Arrasca, ele sai sentiu contra o Ceará, né? Ou se foi uma decisão estratégica. Mas fato é que essas mudanças que o Felipe fez melhoraram o Flamengo, ajudaram o Flamengo. O melhor trecho do Flamengo no jogo foi o primeiro tempo, quando o time que o Felipe botou para jogar performou. E ele colocou um time com Everton Araújo de volante, com o Cebolinha, que entrou muito bem pela esquerda, com o Plata pela direita, com o Wallace jogando próximo ao Pedro. É um time menos articulado, né, com menos raciocínio para trabalhar a bola, dependia mais do Jorginho, né, para fazer o raciocínio do jogo, mas era um time mais capaz de pressionar o Galo sem bola, com e sem bola, especialmente sem bola, com mais força física para tentar sufocar o Galo na saída de bola, que era o que o Flamengo tinha que fazer para reverter a desvantagem que o Galo construiu no Maracanã. E isso aconteceu, né? O Wallace muito próximo ao Pedro, pressionando bastante, e também fez sentido, porque assim, qual foi a principal virtude defensiva do Galo no jogo da ida e até no jogo em que o Galo perdeu para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Os encaixes individuais de marcação do Cuca, homem a homem, tirando espaço de muitos jogadores do Flamengo, inclusive do Arrascaeta. Com Plata, Cebolinha e o Wallace se movendo bastante, trocando muito de posição, o Flamengo conseguiu bagunçar esses encaixes individuais do Atlético, criando espaço, né? Como é que você se desvencilha de uma marcação homem a homem? Com muita movimentação, você quebra esses encaixes de marcação. Então, o que o Felipe Luiz pensou para início de jogo, deu certo. Foi um acerto dele, o Flamengo respondeu bem, fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar na segunda etapa. Então é isso aí, galera. Bom, infelizmente, o Flamengo não venceu. Agora é bola pra frente, né? Vamos
focar na Libertadores, vamos focar no Brasileirão aí, os campeonatos que nos restam aí para estar disputando. Agora não tem mais desculpa também, né, de 3 competição, né? Não tem mais desculpa de 3 competição, que o time tá muito cansado. Infelizmente, estamos desclassificados aí. Beleza? Hoje ainda tem vídeo, se inscreva no canal, apoie, compartilhe. Saudações!